salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, há poucos dias ouvimos também esse trecho do Evangelho quando celebrávamos Nossa Senhora do Carmo. E nós ouvimos então esse trecho que mostra como Jesus sublinha o vínculo com Ele. A nossa relação com Jesus, embora muitas vezes nós o chamemos de mestre, não é uma relação de um aluno com um professor. É uma relação de alguém que segue este mestre, alguém que é discípulo e discípulo missionário, como nós falamos hoje. Então acontece esse episódio da vida de Jesus que mostra a reação das pessoas diante da pregação de Jesus e dos seus sinais, milagres que ele realizava. Nós sabemos que muitos rejeitaram, questionavam, permaneciam incrédulos ou mesmo tinham inveja de Jesus, queriam deturpar suas palavras e ações, mas há também aqueles que acolhem. Aqui nós vemos Jesus falando às multidões e pessoas o ouvindo com atenção, acolhendo. E nesse contexto chegam então a mãe de Jesus e os seus parentes, chamados aqui como irmãos, né? Irmão não significa irmãos, filhos da mesma mãe, mas significa parentes, parentela, familiares de Jesus. Era a palavra que era usada para se referir àqueles que eram da mesma família, parentes. E aí, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Aqui Jesus não está desconsiderando a sua família, nem a sua mãe, muito menos, mas ele está mostrando para aqueles que estão ouvindo a sua palavra naquele tempo e para nós hoje, quem são realmente os seus discípulos. São membros da sua família. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, Jesus diz: eis minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Se nós meditássemos realmente sobre essa palavra, nós veríamos que nós somos chamados a uma relação com Jesus muito diferente. Não é uma relação fria, formal, de obediência por medo, mas é uma relação amorosa, afetiva, de proximidade. Jesus usa a imagem da família. Aqui nesse momento estão me acompanhando em suas casas muitas famílias. Como é importante nós percebermos que nós somos da família de Jesus. O discípulo não só é aquele que tem, às vezes as pessoas pensam assim, querem se apropriar de Deus, né? Então Jesus é da minha família. Não, sou eu que sou da família de Jesus, se eu sou discípulo, né? Então o discípulo é aquele que ouve essa palavra e que procura fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai está expressa na pregação de Jesus, na palavra de Jesus. Daí a importância de cada vez mais nós conhecermos esta palavra de Jesus expressa nas Sagradas Escrituras, meditarmos nessa palavra, contemplarmos a partir daquilo que Jesus diz e que está nos Santos Evangelhos especialmente, e sobretudo colocar em prática essa palavra para realizar a vontade do Pai. Quando nós queremos realizar a vontade do Pai, nós estamos assumindo a posição de filhos e filhas de Deus, portanto configurados àquele único Filho por natureza que é Jesus. Aí nós realizamos a nossa vocação mais profunda. Nós todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso significa sermos filhos no único Filho por natureza, que é Jesus. Realizar a vontade do Pai a nosso respeito é a coisa mais importante da nossa vida. Nós não devemos ter medo pensando que a vontade do Pai é alguma coisa que pode exigir demais de nós e nos fazer talvez infelizes. O grande erro da nossa vida é que nós às vezes buscamos ser felizes fora da vontade do Pai. E aí vem o erro, aí vem o equívoco, aí vem o pecado.
O pecado consiste exatamente em querer construir a nossa vida sem levar em consideração a vontade do Pai, a vontade de Deus, sem aceitarmos sermos membros dessa família de Jesus, irmãos e irmãs de Jesus, movidos pelo Espírito Santo para realizar a vontade do Pai. Quem realizou isso de forma exemplar é justamente a mãe de Jesus, a Virgem Maria, aquela que sempre foi sim à vontade do Pai. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então essa palavra de Jesus não é uma desconsideração para com sua mãe, mas se nós examinarmos bem, é um grande elogio à sua mãe. Ela é grande porque ela realizou na sua vida a vontade do Pai. Santo Ambrósio e Santo Agostinho, dois grandes padres da igreja, não é? Doutores da igreja, eles vão dizer que a Virgem Maria concebeu duas vezes. Concebeu primeiro Jesus ao acolher na sua vida a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra em pessoa, né? E concebeu ao gerar fisicamente Jesus, né? O Filho de Deus que entra nesse mundo, entra com o corpo de Maria, né? Com a herança biológica da Virgem Maria. Então a Virgem Maria é aquela que tem maior proximidade com a vontade do Pai. Ela concebe o Cristo no seu coração ao acolher a palavra de Deus e no seu ventre ao gerar aquele que é o Salvador da humanidade. Peçamos nessa missa essa graça de que todos nós nos convertamos para realizar em nossas vidas pessoais, familiares, comunitárias e social a vontade do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.